Então, como eu estava dizendo, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, ele usa esse ensinamento também para tratar da questão dos médiuns e da mediunidade. Segundo o Kardec, os médiuns, na função de intérpretes dos espíritos, eles são como árvores que devem suprir o alimento espiritual dos seus irmãos. A faculdade mediúnica foi dotada com essa finalidade. Se a gente for ver, a quantidade de médiuns ela é multiplicada para que esse alimento espiritual seja abundante e chegue até todos os necessitados. Os médiuns se espalham em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, os pobres, entre os grandes, os pequenos. Porém, infelizmente, muitos se desviam do seu fim providencial. Muitos deles fazem com que essa faculdade preciosa que foi concedida sirva a interesses pessoais, sirva a coisas mais fúteis e até nocivas. Então, justamente esses, né, que deveriam dar os frutos salutares, começam a gerar frutos malsãos, né? Então, esses médiuns que deixam escapar a oportunidade de tornar essa faculdade proveitosa para o próximo, eles são como essa figueira estéril da parábola. E esse dom vai ser retirado deles por Deus, porque eles não souberam fazer essa valiosa semente frutificar. Com certeza, toda obra estéril que não produz nada, ela vai desaparecer com o tempo. Jesus está chamando a nossa atenção para as boas obras, as obras que tenham um valor real para a humanidade, deixando de lado as obras apenas de aparência. Então, aquele tipo de caridade que está ali coberta de verniz não serve para nada. Cada um vale pelo que é, pela sua essência, e não pelo que aparenta ser. E essa reflexão, ela nos leva também a questões assim um pouco mais delicadas. Porque uma instituição religiosa, seja essa instituição de que segmento for, ela também pode ser considerada uma figueira seca. E veja bem, pessoal, eu não estou aqui querendo desrespeitar nenhuma religião, nenhuma doutrina de forma alguma. Estou falando especificamente dos espíritas. Em se tratando de nós espíritas, uma casa espírita que não sirva de lenitivo para aqueles que a procuram, ela pode se tornar uma figueira seca. Por quê? Porque deixou de atender às necessidades dos seus frequentadores. Por isso, cada um dos integrantes precisa se entregar de corpo e alma a todas as tarefas de atendimento ao próximo, e sempre priorizando os princípios doutrinários. E a respeito disso, gente, tem uma historinha, né, que eu li num livro agora há pouco tempo, que fala um pouco sobre esse assunto, né? E esse livro, ele tem um título até meio engraçado. O título do livro é Um Forró no Umbral. Veja só, que interessante. Então eu vou resumir aqui para vocês o que conta esse livro, que eu acho que serve como uma lição muito bacana para nós, né? Então, esse livro, né, o personagem principal desse livro se chama Anastácio. E o Anastácio, ele é dirigente de uma casa espírita. E um belo dia, o Anastácio ele começa a sentir dores muito fortes no peito. Então ele coloca a mão no seu peito, ele aperta, ele começa a passar mal, até chegar ao ponto em que ele não resiste, ele fecha os olhos e cai no chão. E quando ele acorda, ele se vê num lugar muito estranho, muito escuro, um lugar que tem mau cheiro, um lugar cheio de neblina, que ele não sabe que lugar é aquele. Aí ele levanta um pouquinho os seus olhos, levanta um pouco a cabeça, e ele vê um pouco mais à frente um grupo de pessoas muito esquisitas, pessoas usando roupas todas esfarrapadas, todas sujas, todos eles aos trapos, né? E essas pessoas, elas estão em volta de uma enorme fogueira e estão ali dançando um forró.
que está sendo tocado ao som de uma sanfona muito estridente e muito desafinada. E o Anastácio, ele não consegue entender porquê, mas ele se sente atraído para ir até aquele grupo de pessoas. E ele vai até lá, ele entra naquela roda e começa a dançar forró com todo mundo ali, em volta daquela fogueira. E assim prossegue um bom tempo, até que a música para, né? Ele está até um pouco cansado, meio ofegante, e um homem se aproxima dele, né? E esse homem se chama Jerônimo. E aí o Anastácio fala para o Jerônimo assim: nossa, isso aqui é uma coisa horrível, né? Isso aqui só pode ser um sonho, eu preciso acordar. E aí o Jerônimo olha para ele e fala assim: que engraçado, né, Anastácio? Você passou a sua vida inteira dentro de uma casa espírita e não percebeu que desencarnou? Aí o Anastácio fala: imagina, que história é essa? Desencarnei nada. Isso aqui só pode ser uma brincadeira. E o Jerônimo olha para ele e fala: desencarnou. Desencarnou sim e está no umbral. Aí o Anastácio fica paralisado, né? Ele olha fixamente no Jerônimo e ele reconhece o Jerônimo, que tinha sido um companheiro de tarefa dele na casa espírita, onde ele era dirigente. E o Jerônimo fala para ele assim: preste atenção nas pessoas que estão nessa roda aí, você vai reconhecer muitas delas. E o Anastácio começou a olhar aquilo e ele viu que realmente muitas daquelas pessoas eram ex-companheiros dele na casa espírita, mas a grande maioria daqueles espíritos estava ali porque em algum momento eles procuraram a ajuda daquela casa espírita, procuraram a ajuda do Anastácio, e o Anastácio, ele foi displicente, ele foi meio negligente, né? Porque ele era o tipo do dirigente espírita que ele estava muito mais preocupado com as convenções, com as regrinhas sociais, do que propriamente em vivenciar o espiritismo, né? O cristianismo redivivo. Né? E um desses espíritos que estava ali, inclusive, era um abortado, que esteve lá na casa espírita, onde ele era dirigente, ainda na barriga da mãe. Porque a mãe havia ficado grávida, ela era solteira, e o pai não queria assumir a paternidade, não queria se comprometer, né? A família dela não aceitava aquela situação, e ela estava desesperada, né? Ela estava agoniada, e foi até a casa espírita para procurar uma ajuda, para procurar uma orientação. Chegou lá, ficou esperando na fila para ser atendida, e depois de um bom tempo que ela estava lá, quando chegou a vez dela, o Anastácio olhou no relógio e falou assim: ah, minha querida, olha, infelizmente o nosso tempo de atendimento terminou. Faz o seguinte, volta na semana que vem que a gente conversa. A moça virou as costas, foi embora, só que não deu tempo. Ela, depois de 2 dias, ela praticou um aborto, porque ela realmente estava assim, apavorada com toda aquela situação. Então, o Anastácio, ele foi revendo, né, todas aquelas pessoas, ele foi recordando todas aquelas situações, e ele realmente reconheceu todos os erros dele, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, ele pediu perdão a todos aqueles espíritos que de uma certa forma ele acabou prejudicando, e estava muito emocionado, chorando, né? Até que de repente ele se sentiu sacudido por mãos que ele não sabia de quem eram. Abriu os olhos e percebeu que ele realmente estava sonhando, ele não tinha desencarnado. E quem estava chacoalhando ele ali era a esposa, e ela preocupada, né? Calma, Anastácio, você está nervoso, você está transpirando, você está chorando. O que aconteceu? Você deve ter tido um pesadelo muito horrível. Se acalme que eu vou lá buscar um copo de água para você. E o Anastácio, ele nem respondeu para a esposa. Ele simplesmente parou e pensou assim: pesadelo? Sonho mau? Que nada! Esse foi o melhor sonho que eu tive na minha vida. Foi o sonho mais importante de todos. Então, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse ensinamento, por abrir os meus olhos e ver aquilo que eu realmente preciso mudar,
para ser realmente um verdadeiro cristão.